Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte. Hoje vamos para analisar o jogo do Brasil. Brasil eliminado para a Noruega. Mais uma eliminação precoce na Copa. Mais uma vez que o Brasil não rompe e não chega nas semifinais. Eliminações traumáticas assim. Hoje até jogou bem contra a Noruega em determinado momento do jogo. Mesmo entregando a bola para a Noruega, acho que a equipe conseguiu ter grandes chances, não aproveitou. Pecou nas finalizações e num bom dia também do goleiro Nilan, que pegou até um início de gol contra, conseguiu pegar. E foi uma defesaça, assim, uma das defesas mais bonitas, porque ele já estava passando da bola e conseguiu pegar. 2006 perdeu para a França por conta de um detalhe no gol de Thierry Henry. 2010 perde com um detalhe também contra a Holanda, na verdade dois detalhes, foi Felipe Melo subindo na bola com Júlio César e acontece o erro no gol de Sneijder e depois o desenrolar do jogo, a Holanda consegue classificar para cima do Brasil. 2014, dentro de casa, com a nação inteira apoiando, vibrando. Tem aquele fatídico 7-1 contra a Alemanha, um jogo assim muito à parte da história do Brasil, assim, bem desligado mesmo. Não mostra em nada a história de Copas do Brasil. 2018, uma eliminação onde fez um primeiro tempo horroroso contra a Bélgica. No segundo tempo, tenta correr atrás e esbarra num Courtois que fez grandíssimos milagres no jogo. Ainda conseguiu fazer um gol com o Renato Augusto à época, mas não conseguiu se manter no jogo. 2022 perde também, e agora de forma com requintes de crueldade, faltando poucos minutos para acabar e segurar o jogo. E a Croácia empata e o jogo vai para os pênaltis. E Livakovic nos pênaltis brilha. Como toda vez em Copas, aquele goleiro desgramado brilha. E dessa vez, em 2026, com Carlo Ancelotti, com um ciclo muito bagunçado, com 4 treinadores, com o interino comandando, com o treinador comandando o time e seleção ao mesmo tempo. E um ano de Ancelotti, e esse um ano foi bem conturbado, mas ele conseguiu dar uma esperança para o povo brasileiro, conseguiu criar uma mini identidade, uma identidade bem curta, assim, mas conseguiu dar uma cara para o Brasil. E acontece mais uma eliminação. Dessa vez não chega nem nas quartas. Em 2014 tinha chegado na semi. Dessa vez não chegou nem nas quartas, igual foi em 18 e 22. O Brasil cai nas oitavas. Muito tempo que não caía nas oitavas, desde a década de 30 para lá. Não caía nas oitavas, quase 100 anos. E o Brasil mais uma vez, e pode dessa vez na verdade ter a pior campanha na história, vai depender dos outros jogos também, em termos de classificação geral. O que a gente se viu nesse jogo foi um Brasil que entrou e deixou a bola com o povo norueguês, com a seleção norueguesa, como eu destaco sempre nos vídeos dos outros jogos passados da Noruega. Os dois Berg, tanto o Sandenberg quanto o Patrick Berg, são jogadores de controle de bola no meio, de muita pegada. E tem no seu jogador, Martin Odegaard, no capitão, aquele cara que sempre tem um toque de refino, sempre pega a bola na defesa para sair tocando, para sair jogando. E foi o que aconteceu mais uma vez. O Brasil não teve tanta combatividade, foi uma partida bem abaixo de Bruno Guimarães, uma partida bem ok de Casemiro, ok para baixo de Casemiro. Mas foi um Brasil que no primeiro tempo lutou bem, criou suas chances, não deu espaço nenhum para a Noruega na questão de finalizações. A bola era o tempo todo da Noruega, o volume de jogo era o tempo todo da Noruega, mas a Noruega não fez tantas coisas boas no primeiro tempo em relação ao gol de Alisson. Uma partida assim de doação imensa de Ryan e de Gabriel Martinelli, que entrou para substituir Paquetá e fez um trabalho defensivo muito bom de correr pelas beiradas ali, principalmente fazendo dupla, tanto Ryan com Danilo
e Gabriel Martinelli com o Douglas Santos fazendo as duplas ali pelas alas, dando liberdade para Matheus Cunha e Vinícius Júnior não precisar voltar tanto. E eles dois fechou bem os cruzamentos, tanto de Ryerson quanto de Rolf, justamente porque os laterais sempre buscavam achar Haaland, tanto aos pontas também, Nusa e Sorloth, buscava sempre Haaland no meio, e no primeiro tempo não teve nenhum cruzamento que foi pertinho de cabecear Haaland, nenhum. Teve um gol impedido, que foi bem impedido no início, mas de resto não teve tantas chances. E aí chega o segundo tempo, o Brasil ainda tem uma chance no 0x0 com o Endrick, uma chance que não dá para perder no jogo de Copa do Mundo, principalmente ele, o Amuleto, que todo mundo estava colocando a esperança nele. Não tem como perder uma bola dessa. Ele vai e embola no segundo toque. No primeiro toque ele domina bem, no segundo toque ele dá aquela emboladinha, atrasa um pouco a passada e chuta tentando tirar do goleiro, que o goleiro fechou bem, era para dar uma cavada na bola, na minha visão. Bom, não tô lá, não tô sentindo a pressão de nada lá dentro da minha casa assistindo o jogo, então não posso falar o que ele dava para fazer de melhor assim, porque é ele lá, mas eu acho que ele cabia uma cavadinha, já que ele perdeu um pouco da passada e não dava para driblar o goleiro ou dar a chapada que ele queria de fato. Então acho que deveria dar uma cavada ali, que talvez sua sorte seria melhor. E aí o Brasil continuou nessa, continuou tendo suas chances. O goleiro Nilan fez grandes defesas no jogo, durante o jogo, defesaças mesmo assim, que salvou. E infelizmente, quando a bola caiu no homem, numa passividade imensa, o Ancelotti tira Gabriel Martinelli, tira Ryan, e ele coloca Ederson e coloca Neymar. Aí o time tem uma certa modificação na estrutura, e as alas começou a ficar pouco povoada, porque Endrick foi deslocado para a ponta direita, e Endrick não tem tanto cacuete de voltar para marcar como o Ryan tinha nessa ponta direita. E durante a Copa todinha, desde que Ryan virou titular, com a contusão de Rafinha, Ryan se doou muito, tentou muito. Claro que no ataque ele teve poucas chances, teve uma lá que a bola desviou no zagueiro, que ia matando o goleiro desgramado norueguês ainda conseguiu defender, já indo no contrapé dele, mas a parte defensiva, a parte tática de Ryan foi muito importante. Ryan, que iniciou a jogada do pênalti, mal batido por Bruno Guimarães, já tinha dado assistência para Vini Júnior em outro jogo, roubando a bola, já tinha dado uma pré-assistência no jogo passado também, ele começa a jogada do gol de Gabriel Martinelli com o toque de Bruno Guimarães, então ele tinha essa combatividade em todos os jogos. Fez o primeiro tempo assim, ele e Gabriel Martinelli, e no segundo tempo, quando eles são sacados, aí faltou isso nas beiradas. Uma Noruega que já tocava no meio campo de forma tranquila, ficou tocando mais ainda no último setor, o setor de ataque ou defensivo do Brasil, de ataque deles. E esse foi o setor muito importante no segundo tempo, porque ali eles conseguiram trocar passes mais perigosos, e numa achada dessas assim, aonde nem Danilo, lateral, e nem Ederson, que tinha acabado de entrar, fechou os espaços, aí Schleuderup, que tinha acabado de entrar no segundo tempo, acha um cruzamento assim milimétrico, aí Haaland entrou veio de vez, e Gabriel Magalhães estava plantado esperando a bola, não teve o tempo suficiente por conta de Haaland entrar de vez na velocidade. Aí ele conseguiu fazer um gol que foi sem chance para Alisson não teve culpa no gol. E aí acontece de novo a mesma dobradinha e a mesma passividade do Brasil. Schelderup pegou a bola, tocou para Haaland simplesmente dominou, escolheu o canto, olhou e ninguém fechou de novo. Foi uma passividade imensa, ainda mais o Brasil tentando empatar no finzinho do jogo, indo para os acréscimos, 90 minutos de jogo, o Brasil nessa passividade contra Haaland, que já tinha feito o gol. Mais uma vez a dobradinha funciona. Schelderup toca a bola, ele escolhe o canto que vai chutar, chuta de uma forma bem tranquila, parecendo que estava treinando dentro de casa, e sai comemorando como se fosse qualquer coisa. Como se fosse, poxa, já ganhamos, não precisa nem comemorar mais. Então a passividade no Brasil, principalmente no segundo tempo na marcação, foi altíssima, porque o primeiro tempo a Noruega estava tocando, mas a toqueira da Noruega era do meio campo para trás. No segundo tempo foi do meio campo para frente. Basicamente os 45 minutos do segundo tempo foi tocando para frente, pressionando mais Alisson fazendo mais defesas.
Então o que a gente percebeu foi justamente essa falta que o Brasil teve no meio-campo. E não foi culpa dos 4 atacantes, que no primeiro tempo o Brasil jogou melhor e criou mais chances. Não foi culpa de 4 atacantes. Foi depois que o Brasil tirou os 2 beiradas, os 2 pontas que estavam dando sangue na marcação e fazendo as duplas com os laterais brasileiros para tentar parar os cruzamentos. E não tinha cruzado na área no primeiro tempo. Começou a degringolar a coisa e a Noruega jogou de uma forma tranquila nesse jogo. Foi pressionado em alguns momentos, mas jogou de forma tranquila. O Brasil teve 2 pênaltis no jogo. Um pênalti que, na minha visão, não tem como crucificar Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é um cara que bate pênalti no Newcastle. Não foi o primeiro pênalti da vida dele. Claro que Vinícius Júnior é o craque, a Copa estava sendo de Vinícius Júnior, ele tinha que chamar a responsa, falar com o Ancelotti, vou bater, eu chamo a responsa. Ele não teve essa responsa, já que ele quer ser essa responsabilidade da seleção, ele quer ser o camisa 10 do Brasil, ele tinha que pegar essa bola e falar, não, vai ser minha, independente se Bruno Guimarães, Ryan ou Matheus Cunha bate pênalti nos seus times. Eu vou pegar e chamar a responsa. Igual ele faz no Real Madrid quando o Mbappé não tá. E foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, infelizmente. Bruno Guimarães pegou a bola. Não culpo o Bruno Guimarães, ele também é um bom batedor de pênalti. E o goleiro estava um dia inspirado. É tanto que o Brasil tem outro pênalti já nos acréscimos. Neymar, de forma categórica, que é um dos melhores batedores da história de pênalti, consegue fazer de forma bem tranquila o pênalti, mas já era tarde. O Brasil não teve mais como pressionar por conta da passividade brasileira. Eu entendo você tomar um gol de cabeça de Haaland, eu entendo. Ele é grandalhão, mais de 1,90, tem uma impulsão desgramada, um senso de posicionamento imenso. Mas uma coisa é tomar um gol nos acréscimos, tentando empatar o jogo, deixando o Haaland dominar, fazer o que quer, sem fechar espaço do chute dele. Aí não pode. Esse segundo gol não podia acontecer. O primeiro eu até entendo, mas o segundo não podia acontecer. E aí o do gol de Neymar já seria o gol da prorrogação, se não tivesse esse gol de Haaland, esse segundo gol. Então acho que o Brasil sofre com isso mais uma vez, é penalizado por esse descontrole. Dessa vez não foi um descontrole em relação a minutos, foi um descontrole no jogo de fato, e principalmente no segundo tempo, principalmente do seu meio campo, que foi muito permissível, e ficou mais permissível ainda depois que Endrick, que não é tão marcador, Neymar, que não é tão marcador a vida toda, e Vini Júnior, que também não é tão marcador, ficou no ataque. Então ficou um meio campo onde apenas Casemiro e Danilo, que tinham entrado no segundo tempo, eram marcadores de fato de pegada, contra um ataque inteiro e o meio campo que rodava muita bola em triangulações. Eles tinham poucos lançamentos, eles sempre estavam com 2, 3 pessoas tocando entre eles e fazendo a roda de bobo ali nos atacantes brasileiros, e os zagueiros se preocupando com Haaland. Mas infelizmente Haaland teve 13 toques na bola apenas, e desses 13 toques ele conseguiu fazer 2 gols, conseguiu resolver o jogo para a Noruega. Do mesmo jeito que eu falei no vídeo anterior da Noruega contra a Costa do Marfim. Naquele jogo o Haaland tinha feito 10 toques na bola e conseguiu resolver o jogo para a Noruega. Foi a mesma coisa, tocou 13 vezes, sendo que dessas 13 vezes metade dos toques, um pouco mais da metade dos toques, foi no campo defensivo. Então ele tocou poucas vezes no campo ofensivo dele, e essas poucas vezes foi gol. Ele resolveu e conseguiu tirar proveito justamente dessa passividade no Brasil para fechar os espaços, para dar o combate. Haaland teve 4 finalizações no jogo. Dessas 4 finalizações, 2 entrou, então foi uma assertividade imensa. Ele não perde chance. A chance que ele tem, ele realmente consegue marcar. Mas o que a gente vê é justamente isso. É um Brasil que mais uma vez, em mais um ciclo, fica pelo caminho. Ancelotti disse que fica. Eu acho que é uma coisa boa, um ponto positivo, que o Brasil vai incorporar mais as ideias de Ancelotti, vai ter um ciclo, acho que um pouco mais tranquilo em relação à classificação para a Copa, justamente por ter um treinador só. O Brasil termina o jogo com mais finalizações que a Noruega, mas termina com metade dos passes trocados apenas. A Noruega trocou quase 700 passes, então foi uma precisão absurda de passes e uma troca absurda de passes da Noruega. Um jogo pouco faltoso, que o árbitro deixou muito esse jogo de corpo, que às vezes era até falta e o árbitro deixou passar.
o jogo teve apenas 11 faltas e a Noruega apenas 4. E o que a gente viu foi justamente isso, uma Noruega que mereceu classificar porque o Brasil no segundo tempo, principalmente, não jogou para ganhar, se perdeu no meio campo, principalmente, e aí foi pro abafa no fim, tomou o segundo gol, conseguiu fazer o seu de honra. Neymar acaba essa Copa do Mundo de uma forma melancólica, sem condição de jogo, foi para a Copa sem condição de jogo, para jogar 100%. Quando o Brasil mais precisou dele, ele não pôde ajudar tanto, fez seu gol na Copa, então é mais uma Copa que Neymar faz o gol, só que foi um gol que não ajudou de muita coisa para o Brasil. Foi um gol que só vai aumentar as estatísticas dele nada mais, porque ele encerra mais uma vez de forma melancólica, não tem como mais jogar outra Copa, já está na idade avançada, já teve dificuldades para ir nessa, não vai ser com 38, com 39 que ele vai conseguir jogar outra em 2030. Eu acho que acaba por aqui a história dele, vai continuar a história de Vini Júnior, de Ryan, tem uma geração muito boa pela frente que eu acho que vai dar bom, essa geração ainda, vai dar muitas glórias para o Brasil, de Copa América, que temos que voltar a vencer, que já tem tempo que o Brasil não vence uma Copa América. Eu acho que tem que começar pelas pequenas conquistas até chegar na Copa. A gente voltar a dominar o cenário sul-americano, que está há quase 2 ciclos com a Argentina, e voltar a dominar, ganhar da Colômbia, ganhar da Argentina, ganhar de Uruguai, para a gente conseguir, de fato, escalonar isso para a Copa. E na Copa a gente continuar a ser temido como já foi um dia. Então é isso, galera, uma análise triste, uma análise realista aí do Brasil. O que fica é justamente o aprendizado. O Brasil não fez uma partida melancólica, mas perdeu muito o meio campo, e isso para um time como a Noruega, que teve paciência demais para trocar a bola, confiando no seu atacante, que uma bola ia chegar lá e ia resolver, e aconteceu isso. Não teve nenhum vilão, não vi nenhum vilão assim para ter. Eu achei que Martinelli e Ryan poderiam ter continuado mais tempo no jogo. Se fosse para tirar, talvez tiraria numa prorrogação ou em alguma coisa assim. Não dava para ter tirado tão cedo, com 15 minutos, ter tirado os jogadores. Não achei que merecia. Mas o futebol é isso, são escolhas. O Ancelotti escolheu entregar a bola para o adversário e tentar jogar reativo. Teve suas chances, o goleiro defendeu. Quando não defendeu, o Brasil perdeu, chutou para fora, vacilou. E foi o que aconteceu. A Noruega teve suas chances, Alisson tentou ainda operar alguns milagres e conseguiu, mas 2 bolas indefensáveis de Haaland conseguiu definir o confronto. Então é isso, curta e compartilhe o vídeo aí. E se você não segue o canal, segue os Bastidores do Esporte, ainda teremos muitas análises aí pela frente aí nessa Copa do Mundo, só que sem o Brasil, infelizmente. Mas é isso, fica aí a torcida para que o Brasil melhore aí no próximo ciclo e que a gente possa buscar pelo Hexa aí na próxima. Um grande abraço. Valeu.